Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. E hoje a gente tem uma surpresa muito interessante para todos nós. Nós vamos falar um pouquinho da Caixa de Assistência dos Advogados aqui de Minas Gerais. É uma entidade que presta um grande serviço para a advocacia mineira, né, e também brasileira, por que não? Porque a Caixa tem um papel assistencial muito importante, principalmente nesse momento de pandemia, que a gente ainda está passando por ela. Teve uma atuação muito forte, eu acho que é muito importante, é muito necessário a gente trazer essas conversas aqui no Cultura Geral, porque, primeiro, que o programa é visto por muitas pessoas da área do direito, e segundo, que é muito importante também para as pessoas, né, entenderem qual é a função do advogado, né, as dores que os advogados também sentem, porque ninguém procura um advogado quando está tudo bem, né? Todo mundo procura um advogado quando está com algum problema, que está precisando de resolver algum problema. Então, o advogado passa a ser um solucionador de problema, um consultor e também um psicólogo, né? Bom, a gente vai conversar sobre esse assunto tão importante, eu acho que vai para o Brasil inteiro, principalmente também aqui para Minas Gerais, mas também para as pessoas que estão em Curitiba, para entender também um pouco essa lógica, porque Curitiba também é muito parecido com Belo Horizonte e o estado do Paraná é muito parecido com Minas Gerais também, né? Para a gente conversar sobre isso, a gente está recebendo aqui a doutora Mariana Tavares, seja muito bem-vinda, secretária-geral da Caixa, para a gente tratar desse assunto. Mas veio poucas vezes no programa, né? Pouquíssimas vezes. Já tem cadeira cativa já aqui. Tem cadeira cativa, sim, com certeza. Obrigada por me receber mais uma vez, poder falar um pouquinho da Caixa. Muito gratificante estar aqui. E nós estamos recebendo também a Maybi, psicóloga, e eu acho que é tão importante receber aqui. Essa é uma pauta que eu e a Mariana nós estamos ensaiando, já tem perto aí de uns 2 anos, 1 ano e meio, 2, a gente poder fazer essa pauta. E assim, com a pandemia ficou mais complicado. Mas é um prazer te receber para a gente poder tratar desse assunto, né, Maybi? Porque eu acho que as pessoas precisam entender, e também aqueles advogados que ainda não entenderam como se proceder, como procurar uma ajuda, né, um espaço de escuta, a Caixa de Assistência está aí para isso, né? Seja muito bem-vinda mais uma vez. Sem dúvida, muito obrigada, né? Agradeço o convite que me foi estendido. Espero que a gente consiga ter aqui boas considerações a respeito desse tema de tão grande relevância e estou aqui para contribuir da maneira que for possível. Mariana, vamos falar primeiro, né, se a gente passar para esse campo da psicologia primeiro, como é que foi a ideia de montar esse projeto que é o Calmamente, essa ideia, princípio assim, de trazer um alento para as pessoas, né, que quando veio a pandemia, aí todo mundo percebeu tanto sofrimento mental que a gente estava vivendo. Todo mundo teve que parar e entender também como que as nossas vidas estavam corridas, a gente não estava tendo tempo para nada, mas ao mesmo tempo vieram insegurança alimentar, vieram uma outra série de problemas, honorários travados, um monte de coisa. De onde é que surgiu isso, Mariana? Como é que você pensou nisso? Na verdade, o projeto Calmamente já era uma vontade desde o nosso início de gestão, que foi em 2019. E, na verdade, a vontade de existir esse núcleo, na verdade, o Conselho Federal já tem um provimento, 186 de 2018, que já prevê campanhas, trabalhos de prevenção a doenças ocupacionais e o adoecimento mental da advocacia. Então, ali já é determinado esse trabalho na Caixa para essas campanhas específicas. E quando no início da gestão, eu à frente ali do serviço social, diagnosticamos vários advogados que ali eram assistidos pelo serviço social através dos auxílios, mas que naquele pedido de vulnerabilidade social e na maioria dos casos do adoecimento, ele relatava algum tipo de adoecimento mental. Então, esse foi um diagnóstico inicial. Junto desse provimento, já tínhamos essa ideia
estávamos realmente trabalhando qual seria a melhor maneira de fazer esse trabalho, de proporcionar isso para a advocacia. Porque temos as campanhas preventivas, mas diagnosticamos realmente o trabalho efetivo, o cuidado ali. Tem uma rejeição por parte dos advogados, né, de falar assim, se eu vou fazer uma consulta com a psicóloga é porque eu estou doido, é porque eu estou doente, eu não estou doente, aquela coisa. Então, a gente tinha que ver uma melhor forma, uma melhor abordagem para atingir esse público. E nisso, quando estávamos planejando, veio a pandemia. E aí, realmente, com a pandemia, vimos que a medida se fazia urgente. Uhum. Tivemos uma pesquisa, e na pesquisa, de forma tímida, a advocacia expressou que 68% dos entrevistados sofriam de ansiedade. Então, o maior numérico de adoecimento mental que eles relatavam era a ansiedade. Outros tipos eram relatados de forma muito sutil, porque vimos esse constrangimento da advocacia de quando relatar os casos de depressão, os casos de alcoolismo, toxicológico, isso existe. Então, realmente, na pandemia, vimos, agora, não tem como esperar, a gente tem que executar. E tentamos uma abordagem sutil, porque aquele advogado também não quer, não tem um adoecimento mental, mas eu quero prevenir. Então, criamos o Calmamente, que é um espaço onde a advocacia vai chegar para cuidar, para falar. É um espaço de diálogo para ele conversar com alguém, ele chegar lá e relaxar. Se ele não quiser conversar, ele não precisa de conversar, mas ele ia ter um espaço ali para tirar todo aquele peso que é carregado da advocacia. Então, foi nesse período, foi na data de 8 de outubro de 2020, que surgiu o Núcleo Calmamente. Maíra, eu queria te perguntar como que ficou o atendimento, vamos colocar no período da pandemia, como é que foi o atendimento inicial, trazer esse projeto à tona, trazer essa ideia de cuidar da mente desses advogados, porque o sofrimento veio, né, para todo mundo, e essas pessoas realmente se sentiram desprotegidas, né? E trazer esse acolhimento, esse atendimento é fundamental, foi fundamental e é fundamental até hoje. Foi um desafio muito grande? Foi sim, porque a gente foi, de uma certa forma, né, convocado a reinventar um pouco a nossa prática, né? Tradicionalmente, os consultórios de psicologia ou de psicanálise, sempre houve uma preferência, por exemplo, por atendimentos presenciais, né? Às vezes uma questão da própria pessoa, ela se sentia mais confortável assim, mas com essa questão da pandemia, do isolamento, a gente foi, né, repensando essa nova prática. E aí veio a proposta, né, dos atendimentos virtuais. Então, a gente faz chamadas de vídeo, né, seja pelo WhatsApp ou por alguma plataforma de vídeo. E a gente percebi, né, assim, em alguns atendimentos, que havia uma certa resistência nesse primeiro momento, no primeiro encontro, por ser virtual, por ser à distância, por achar que não saber muito bem, né, o que eu vou encontrar ali, como que vai ser a sessão. Muitos advogados que nos procuraram, era a primeira vez que estava entrando em contato com a psicologia, então já fica um certo mistério, né, na cabeça deles, sem ter muita noção do que pode acontecer numa sessão, mas eu percebi que isso era só um momento inicial, de uma certa resistência, mas que né, na próxima sessão e assim consequente, isso tendia a diminuir. E já teve casos também, inclusive, de advogados no final do processo de reconhecer que gostou muito desse tipo de modalidade, que não imaginava que poderia haver tantos benefícios e que, se depender dele, que quer continuar assim, né? Então, a gente percebe que é só uma questão de acolher, escutar, de respeitar, né, aquele sujeito naquele momento e deixar que ele, né, seja o protagonista ali naquele momento. Tem muito preconceito ainda, né? Tem. A gente observa isso assim de um modo muito gritante ainda.
não só da advocacia, né, mas assim, acho que dos seres humanos de um modo geral, né, de ter uma tendência a achar que sair do equilíbrio, sair da normalidade, sair do autocontrole, eu estou com algum problema assim que o que é isso, né, de querer buscar um nome, de buscar uma classificação, mas ao mesmo tempo, será que eu posso pedir ajuda? Será que eu devo? Qual imagem que eu vou passar para o outro? Uma imagem de fragilidade? Uma imagem de uma doença, de uma incapacidade? Então, eu acho que, de uma certa forma, a psicologia, você passar por um processo psicológico, ainda está muito atrelado a essa ideia de que estou com um problema muito grave, né? E não tenho mais ao que recorrer. E a gente vem tentando combater um pouco essa visão, porque muitas vezes é ela que leva ao agravamento do quadro, né? Então, se a pessoa tivesse a mínima abertura para isso, no começo, né, das suas questões, e já tivesse recorrido a um auxílio profissional, às vezes aquele quadro não teria evoluído tanto. É um desafio, né? Agora, Mariana, isso eu queria te perguntar, se além de ser um desafio, foi uma vanguarda assim, no campo da Caixa de Assistência? Com certeza, vejo como uma inovação, um avanço, um trabalho que realmente veio a atender a advocacia e é um trabalho de sucesso. É um espaço que a gente tem tido muitos resultados. A gente esperava assim que as pessoas às vezes até utilizassem mais, mas a gente tem grande parte da jovem advocacia utilizando, os jovens advogados têm usado os serviços. É importante a gente considerar, né, que já conseguimos, já temos um outro núcleo funcionando na região do Triângulo, que fica em Uberlândia, temos no sul de Minas, já em Pouso Alegre, então vamos ter em Valadares. Então realmente foi um projeto, e é um projeto que veio à frente, e realmente porque a advocacia precisa desse cuidado, precisa desse espaço que a Caixa busca com esse núcleo, é criar para a advocacia mineira a arte do cuidar, que o advogado, quando vai lá, advogada, eles não estão só se tratando de uma doença, mas ele pode estar prevenindo. Ele pode, não tem, mas vai lá, vai, sabe? É um espaço para você acalmar a sua mente. Sim. Então, realmente, eu acho que, eu tenho certeza que foi um projeto de sucesso e é de vanguarda. Aí, outra coisa que eu queria te perguntar é: quem cuida de quem cuida merece cuidado? Com certeza, né? Porque os advogados são, eu falei, né? Ninguém procura um advogado porque está bem. Todo mundo procura um advogado porque tem um problema para poder resolver. E uma das coisas que eu trabalho muito, principalmente no programa, essa questão que a pessoa traz com ela também, das suas vivências, né, da sua formação originária ali, de criança e tal, e vai crescendo e vai trazendo isso. Quando ele chega na parte profissional, ele traz a somatória disso tudo também com ela. Né? Como que a gente pode pensar isso, assim, até para orientar quem está nos assistindo, para às vezes se identifique, né? Olha, realmente eu tenho essa ansiedade, eu tenho esse medo, eu estou com essa situação assim, a pandemia me deixou assim e tal, às vezes está com um processo de relacionamento conturbado, está precisando de um apoio e tal. Isso tudo primeiro, atende lá também, e também é necessário que a pessoa busque esse acolhimento? Sim, né? Eu queria até esclarecer, pegando um gancho nisso que você está falando, que a proposta do núcleo, ela é de um acolhimento, de uma escuta mais breve, né? Então, a gente não tem ali um modelo clássico de uma terapia tradicional. Mas isso não quer dizer que a gente vai focar em um ponto específico, né? Ou seja, numa ansiedade, numa insônia, num transtorno alimentar, porque o olhar, né? Eu desenvolvo o meu trabalho muito pautado nisso, nas várias dimensões daquela pessoa, né? Então, não é porque eu sou psicóloga, por exemplo, que eu vou estar ali só atenta a questões psíquicas e emocionais. Então, tem todo um cuidado também a cada caso é um caso, né? Claro,
mas da gente pensar junto ali com aquele sujeito como que está a questão, se ele traz, né, uma questão da dimensão espiritual, uma questão da dimensão social, profissional, né, e isso tudo vai compondo a personalidade. Então não tem como a gente focar em um ponto específico. Muitas vezes a gente está falando de questões atuais, está falando de problemas da profissão que ele está vivenciando agora, mas quando a gente vai conversando, investigando a fundo, aprofundando as questões, a gente vai percebendo que isso está muito antes do que ele imaginava, né? Que isso às vezes pode ter uma origem muito mais remota do que ele tinha a ciência. Então a gente pode conversar sobre a infância, a gente pode conversar sobre a adolescência, sobre a adultez, sobre a velhice, né? Tem casos também de advogados da terceira idade lá conosco, e sempre com um olhar atento a isso, assim, o que nem sempre o que trouxe a pessoa no primeiro momento é o que vai gerar o processo, é o que vai fazer o trabalho andar, né? Então, às vezes a pessoa vem com um autodiagnóstico, que isso hoje em dia é muito comum, né? Doutora, tô com depressão. O que é depressão para você? Como que você está lendo isso que você está chamando de depressão? Porque pode não ser, né? Muitas vezes a pessoa está passando por um período difícil, né, no qual ela tem algum comprometimento, de repente até orgânico, uma questão hormonal, né, e está tendo uma baixa do humor, uma queda no humor, e ela associa aquilo com uma depressão, né? Então a gente tem também esse trabalho de psicoeducar um pouco, né, de tentar esclarecer um pouco as dúvidas que podem surgir ou as falsas crenças, né? Mariana, tem uma coisa que caminha junto aí, que é a prática de esportes também, né? Sim. Tá? A Caixa também está preocupada com isso. Estamos preocupados, lançamos o projeto Movimentos e concedemos também para aqueles advogados inscritos ao projeto consulta com nutricionista e personal trainer também. E a finalidade, né, estatutária da Caixa, a gente não pode deixar de falar, né, que a finalidade principal dela é o cuidado com o bem-estar e a saúde dos advogados e seus dependentes. Então, temos campanhas também durante todo o ano, lógico que a pandemia ficou prejudicada, a gente sabe que com a pandemia os eventos esportivos, igual tinha as caminhadas, tinham as corridas, esses eventos ficaram prejudicados. Então, em contrapartida, a gente quis criar esse projeto, entregar para a advocacia. Então, tínhamos aulas que aconteciam online, realmente porque a gente sabe que a prática esportiva, atrelada a esse cuidado mental, e também é a hora daquele momento que você extravasa. Eu acho, para mim, é um mote excelente. Tem dia que eu estou muito estressada, eu corro um pouquinho. E quando a gente ainda junta essa questão da psicologia, que também eu acho que vem aí a somar muito, eu utilizo muito, soma e a gente consegue estar ali. Fica mais leve. Totalmente. Calmamente. Maíra, eu queria te perguntar também, assim, nesse diapasão mesmo, sempre eu fiz essa pergunta para a Mariana exatamente para isso, porque o advogado, normalmente, ele não tem hora, né? Assim, ele chega em casa, ele já está pensando no processo, já está pensando... Todo mundo fala, não, você tem que desligar. Não tem como desligar. Os meus amigos todos, você sai para o boteco com eles assim, eu tenho quase que ir embora, porque, gente, eu não aguento falar mais de direito, não, né? Mas tem alguns que estão conseguindo, viu, Betão? Tá, né? Então, desligar é muito importante. Sim. Não só o esporte, mas o esporte está muito vinculado. Eu sei que para mim é muito bom, que domingo de manhã ninguém me acha, né? Então, assim, eu largo meu telefone para lá, 3, 4 horas direto, assim. Na parte da manhã praticamente toda. Isso é muito importante, você dar essa desligada, parar mesmo o tempo e tal, porque senão pira mesmo. Com certeza, eu acho que tudo tem um limite, né? A gente trabalha muito na psicologia essa dimensão, de buscar um certo equilíbrio, né? Ninguém que está muito, por exemplo, voltado excessivamente para o trabalho, né? Então, sempre que há um excesso ou uma falta, isso pode gerar algum problema, né? Teve casos, por exemplo, de advogados que começaram com né, a terapia conosco com esse pensamento, né?
de ter que estar disponível 24 horas por dia, de não estabelecer, de não conseguir estabelecer esse limite do próprio corpo também, da própria mente, para o outro. Né? Então, não saber, ter dificuldade, às vezes, de dizer não, de colocar algum limite ali, igual você está falando, final de semana. Aí começavam assim, durante o processo, falavam assim, olha, agora final de semana eu estou desligando meu celular, eu não atendo mais questão de trabalho. Então eles estão começando a se conscientizar que isso não só é importante, como também é possível. É possível. Né? O mundo vai continuar girando, as coisas vão continuar acontecendo, e eu acho que, pegando esse link na questão da atividade física, vamos pensar como uma prática de lazer de um modo geral. Né? Não precisa ser necessariamente uma atividade física, mas eu vejo que as pessoas estão se distanciando muito disso, né? Indo muito mais pelo caminho da necessidade, do compromisso, do que pela busca, né, por momentos de prazer, de satisfação, de relaxamento. Então, acho que o desafio é isso, é equilibrar um pouquinho aí dessas duas questões. Apareceu muita demanda, assim. Eu achei interessante essa coisa de ser os advogados mais jovens, assim, essa consciência está muito próxima, e aí a pergunta para as duas, está muito próxima assim, da juventude mesmo, sem nenhum tipo de preconceito. E no segundo bloco eu vou entrar na questão das mulheres e tal, mas nesse primeiro bloco, assim, essa questão da juventude, entender que ela está também precisando desse acolhimento, está sentindo essas faltas também, está muito explícito assim, nesses atendimentos? Tá. Não de uma forma, eu acho que, né, em alguma medida, eu nem sei se eles estão conscientes disso, de uma forma racional falando. Mas o que eu percebo é que o acesso, né, aos meios de comunicação, às mídias de modo geral, tanto tem os seus benefícios quanto os seus malefícios. E um dos benefícios é isso. Ali eles podem começar a observar, por exemplo, o surgimento de algumas notícias, de algumas questões que reforçam a importância do cuidado à saúde mental. Então, eles estão entrando mais em contato com isso por meio da mídia, às vezes por campanhas, né, de prevenção ao suicídio, por exemplo, que é no mês de novembro, de prevenção à saúde mental. Isso tudo ao longo do ano, né, se a gente pegar as plataformas, elas estão sempre veiculando algo nesse sentido. E o jovem tem uma tendência, uma facilidade maior a lidar com esse universo midiático, né? Diferentemente de muitos da terceira idade. E outra questão também que eu acho que pode influenciar isso é uma questão histórica, né? Do momento histórico que a gente está vivenciando e cultural, porque a tendência, né, se a gente pensar na evolução, né, evolução da condição humana, ir ampliando, né, as capacidades de transformação, de evolução. Hoje em dia a gente vê crianças já nascem com algumas modificações em componentes genéticos. Então, se a gente pegar crianças de hoje, né, de 2021, e crianças que nasceram na época de 40, 50, tem alteração em termos até genéticos. Né? Questões, por exemplo, do universo da orientação de gênero, da sexualidade. A gente já percebe nos jovens uma abertura muito maior para esse olhar mais acolhedor da diferença. Pegando um gancho nisso, até relatar um caso interessante que falaram comigo em Uberlândia, a gente não vai citar nomes, é importante considerar que todos esses atendimentos são sigilosos. Então, os advogados podem ter à vontade lá, ninguém vai ficar sabendo, tudo bonitinho. Eu acho, como foi relatado por esse advogado lá, para mim, me falou que estava utilizando o serviço do Núcleo Calmamente, e mais duas advogadas também, numa conversa, são jovens advogados, e relataram essa consciência deles da importância desse trabalho, que eu acho que pode acontecer com alguns outros, porque na sua casa vai ter alguém que tem uma depressão, a mãe usa medicamentos por depressão há muito tempo, mas não faz o tratamento para cuidar da saúde mental. Mas não busca ajuda psicológica. Toma o remédio, o medicamento usa.
Agora, essa parte quando fala terapia, fala alguma coisa, não vai. A mesma coisa, uma outra que relatou, pai com alcoolismo. Quando chega na parte realmente desse cuidado, esse acolhimento psicológico, não aceita. Então, são também jovens advogados que, com certeza, vivenciaram também algum desses casos por perto e veem a importância de já estarem ali trabalhando com isso. Até porque também carregam esse fardo. Com certeza, já vem, né? É quase que epistemológico, é quase que encaixa no sujeito, né? Bom, gente, deixa eu fazer o primeiro intervalo. Vou fazer o primeiro intervalo aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando com essas duas pessoas maravilhosas aqui do projeto Calmamente, da Caixa de Assistência dos Advogados aqui de Minas Gerais, né, que sirva de exemplo para todo o Brasil, para que coloque em suas pautas, né, nas suas OABs e nas caixas de assistência de todo o Brasil, esse núcleo que é tão importante, né? Eu falo que quando a gente faz qualquer tipo de atividade que salva uma vida, já valeu a pena todo o dinheiro investido. Um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba. Não saia daí. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Todos os dias, milhares de pacientes de Nova Lima, Raposo e Rio Acima procuram o Hospital Nossa Senhora de Lourdes para receber atendimento, sendo que 80% deste atendimento é pelo SUS. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos, por isso precisamos de toda a ajuda possível. A sua doação é muito importante para a restauração do telhado do hospital, que é uma das necessidades emergentes. Quando você doa para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, você não estará ajudando somente a restaurar o telhado do hospital, mas também a recuperar milhares de vidas. Quem está lá dentro precisa da ajuda de quem está aqui fora. Você pode doar qualquer valor e, para a sua maior comodidade, a nossa equipe vai até você. Seja um amigo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Envie a mensagem "Quero doar" para o número que aparece aí no vídeo e saiba como ajudar. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Estou conversando aqui com essa pessoa extremamente competente, com as duas, né, que é a doutora Mariana e a doutora Maíra. A gente está falando aqui desse núcleo Calmamente, lá da Caixa de Assistência dos Advogados, esse projeto inovador aqui para a nossa Caixa de Assistência, para a OAB, para os advogados aqui de Minas Gerais, e que sirva de exemplo, né, como eu falei no final do primeiro bloco, para o resto do Brasil. Ô Mariana, isso eu queria entrar agora no assunto das mulheres. Eu acho que é fundamental. E, assim, a mulher advogada, a gente estava falando isso hoje no trabalho também, como existe essa cultura ainda, né, de violência contra as mulheres. Né? Violência em todos os sentidos. Né? Quando a gente fala em violência, as pessoas acham que é só violência física, mas não é. Os assédios, assédio moral, sexual, todo esse empenho, né, masculino, cultural de uma sociedade que está em transformação, mas nesse quesito ela anda tão devagar e as pessoas vão repetindo esse tipo de comportamento. O Calmamente também traz essa leitura com relação às mulheres? Com certeza. O Calmamente hoje integra também um novo projeto da Caixa, que é o ABCA por Elas. Criamos esse projeto agora no mês da advocacia, no qual é um projeto que vem dar amparo para todas as advogadas mineiras e, nos casos necessários, até as mulheres de toda a sociedade. Então, nos casos das mais diversas violências, desde a violência física, que é a que a gente mais fala, que todo mundo conhece, mas a questão da violência moral, a violência psicológica, que foi, né,
normatizada agora a legislação punitiva, a questão da violência política. Então, o Núcleo Calmamente já vinha trabalhando com essas pautas. A advogada que se enquadrasse nessas questões de violência já estavam sendo atendidas pelo Calmamente, mas agora o Calmamente integra esse projeto OAB por Elas. Então, tem um canal de ouvidoria, a advogada fez o contato conosco, sofri uma violência, ou foi de gênero, uma violência de várias formas, vai ser encaminhado para o Calmamente, que vai dar esse atendimento, e já temos casos lá na Caixa, através do núcleo sendo cuidado. Maíra, esse é um assunto, não é nem espinhoso, né? Porque culturalmente esse tipo de violência já acontece, né? Eu percebo que existe hoje um alerta maior, né? Mas também a população já aumentou, as pessoas estão mais vaidosas, né? E a gente tem hoje um empoderamento, se a gente pode dizer assim, um empoderamento da ignorância, né? E isso traz o empoderamento da ignorância, traz todos esses contextos, todos esses arquétipos na psicologia fala tem essas nomenclaturas, né? Traz esses elementos assim da figura humana. Como é que a gente pensa isso? Como é que a gente traz isso para que a mulher consiga se autoproteger? Eu conversando com o Arley Belo, né? Ontem, nós gravamos ontem, e ele escreveu O Labirinto do Cravo, e nós conversamos sobre a cultura do narcisismo, né? Falamos sobre isso. A pessoa que está dentro da violência não percebe que está dentro da violência, às vezes porque o narcisista ele é manipulador e tal. Então, pensar nesse contexto da violência é muito importante, e principalmente para quem é da área do direito, as mulheres advogadas, que já sofrem várias violências, a gente vê nos tribunais aí, né? Às vezes não são respeitadas. Hoje tinha uma engenheira amiga minha, estou até floreando bastante a pergunta, porque a gente vai ouvindo as coisas e vai reproduzindo. Uma engenheira amiga minha, ela falou, ser mulher, trabalhar nas corporações, nas grandes empresas é muito difícil, porque as pessoas não aceitam as nossas ordens, não aceitam que a gente é chefe, que a gente vai falar alguma coisa, a gente cobra um relatório, a pessoa não faz. Então, esse é um tipo de violência, mas você tem vários outros tipos de violência, como a violência sexual, o assédio moral, o assédio sexual, e por aí vai. Esse tipo de sofrimento no campo do direito também não é diferente. E como é que a mulher advogada precisa se olhar? Como é que ela precisa se enxergar? E como é que ela trabalha isso na sua personalidade? E como é que ela pode buscar ajuda no núcleo? A pergunta assim, foi uma revista que vale uma tese, né, de doutorado. Sim, vou tentar abarcar aí o máximo possível, né, dos aspectos. Primeiro, ela tem que se conscientizar, né, de que ela está numa relação, no mínimo ali, minimamente, que já tem alguns elementos, né, que estão levando ela a algum tipo de sofrimento. Então, geralmente, relações tóxicas e relações abusivas. Eu falo assim, isso porque se ela não tiver essa consciência, ou se alguém não puder auxiliá-la nesse movimento, dificilmente ela vai achar que pode recorrer a alguém, né? Dificilmente ela vai ter ali uma visão fora daquela relação como algo uma possibilidade boa, né, que pode se abrir para ela. Muitas eu percebo que, apesar de terem uma independência financeira, às vezes têm uma dependência emocional muito grande, e isso dificulta ainda mais essa mulher buscar ajuda, porque ela está é como se aquele casal vivesse uma certa dinâmica de amor patológico, né, no qual ela cria um estado de dependência e codependência. Então, romper com isso também não é uma coisa muito simples, né? Mas, por exemplo, alguns sinais, eu acho que a gente já pode começar a falar aqui, e a mulher, né, em casa, no relacionamento ali, não só com o marido, né, eu acho bom frisar isso também, isso em qualquer contexto, né, no qual a mulher pode ser colocada numa posição, né, inferior a um homem, né, então em casos de hierarquias, aí a gente também tem que ficar de olho nisso,
uma relação do chefe do trabalho com a sua funcionária, né? Como que a mulher pode perceber ali que ela está sendo vítima, né? Eu acho que talvez seja interessante pensar um pouco nessa lógica. Se há algum controle, alguma espécie de controle da sua liberdade, né? Ou seja, a mulher começa a ser impedida de usar determinada roupa, de sair com as amigas, às vezes até de ir na casa da família, né? Então, essas características aí seriam traços no homem, né? De tendência a exercer controle, tendência a limitar muito o comportamento da mulher, a criticá-la, né? Às vezes tentando colocá-la numa posição de rebaixamento, de humilhação, né? E aí vai entrando várias categorias que são essas que a gente está falando de tipos de violência. Então, se o namorado quebra o celular da namorada, se ele tenta bater nela no carro dela, isso já entra na violência patrimonial, né? Se a gente fala de ofensas, xingamentos, a gente está falando de humilhação psicológica, né? Então, mas às vezes a mulher pode vivenciar numa mesma relação todos esses tipos de violência. E ela tem característica do narcisista, sim. Sim, muito. Tem vários estudos, né, que trazem que num relacionamento, um homem, né, que busca um relacionamento e ele tem um componente narcisista, egocentrista, né, mais de um nível patológico, ele vai buscar justamente uma mulher com características opostas, né, para mulheres que vão reforçar aquele tipo de comportamento. Então, geralmente, são mulheres que têm uma autoestima fragilizada, que às vezes já vem de um ambiente familiar no qual observou a mãe sendo vítima de agressão e de violência e tende a naturalizar aquele comportamento, né? Então, são vários atravessamentos aí, né? É um desafio, né? E agora, especificamente para advogada, assim, o que o Calmamente trabalha nesse quesito? Porque, às vezes as pessoas pensam, advogado não só violência, sim. Né? É até uma das coisas que nós falamos, né, Mariana? Que às vezes a pessoa diz, não, é advogada, é super mulher, né? Mulher maravilha, ele não só violência. Às vezes como é que é o acolhimento dessa mulher lá no núcleo com vocês, psicólogos? A partir do momento que ela é incentivada, né, ou que ela se conscientiza da importância de buscar o núcleo, a gente tem esse primeiro momento um contato muito mais de acolhimento e de escuta do que de orientação, né? Primeiro a gente visa oferecer um espaço para ela se sentir segura, né? Porque a segurança dela está muito abalada geralmente, até a questão da própria autoconfiança, né? Então, como que a gente pode pensar em auxiliá-la, né, já partir para questões mais práticas sem antes ter esse cuidado, né? Então a gente precisa deixar ela um pouco mais confortável, ela se sentir, né, protegida de uma certa forma, e aí a gente vai avançando com ela, mas isso depende muito também, Betão, de cada pessoa, né? A gente não pode também propor algo que a pessoa às vezes não está pronta para tomar aquela decisão naquele momento, mas o nosso trabalho é demonstrar, né, quais os canais que ela tem acesso, que ela pode ter acesso, o disque denúncia, é uma coisa um pouco orientativa, psicoeducativa, porque ela precisa saber que tem uma rede de amparo, ela tem direito a essa rede, né? A Polícia Militar, eles têm um projeto de atendimento à violência doméstica, é mais específico esse trabalho deles, tem as delegacias das mulheres, né? E até a Caixa de Assistência, por exemplo, mulheres que se veem em situação, ela quer sair daquele relacionamento, mas ela não tem condições financeiras, por exemplo, de bancar um tempo ali de maneira independente. De repente, ela vai recorrer aos auxílios da Caixa e a Caixa vai entrar com esse amparo aí mais subsidial, digamos assim, né? Te deixa muito feliz esse projeto? Principalmente assim, quando o Amparo dos Unidos. Eu lembro que quando a gente conversava, você falava muito assim, meu sonho é fazer esse projeto. E tal. Eu me sinto realizada, me sinto grata, eu tenho que dizer minha gratidão aos meus pais de diretoria por terem confiado nesse projeto, confiado que ia dar certo. Eu tenho que agradecer também os meus colaboradores, né,
Nossa, as psicólogas nós temos, assim, a gente sabe que é difícil, a carga que carrega é muito difícil, mas me sinto realizada. E quando começamos a ver resultado, aí meu projeto novo, um bebê, né, fez um ano. Exatamente. Agora ainda estamos começando a caminhar, então a gente sempre tem que adaptar uma coisa ali ou aqui, mas eu tenho certeza que esse projeto vai vingar e a gente vai conseguir futuramente ter excelentes resultados. Já estamos tendo, a gente tem advogados e advogadas que agradecem, que, né, relatam, que dão um feedback muito prazeroso pra gente. Então, realmente, eu me sinto realizada e muito grata por ter conseguido implantar esse projeto na Seara. Ainda mais agora, com essa questão das mulheres, que sempre fui muito militante, né, para essa área de combate a todos os tipos de violência, enfrentamento, violência de gênero. E com o projeto OAB por Elas, que também veio a somar agora, e caminhar conjuntamente, então me sinto realizada. Coisa maravilhosa, gente. Quando começou esse projeto, eu conversava com a Mariana, né? Na primeira entrevista que foi feita aqui com a Mariana, da Caixa, na época ela trouxe, nós começamos a conversar amistosamente, ela tinha isso, já falava sobre isso. Eu acho que é um exemplo, sim, para o Brasil inteiro, né? Vivenciar isso. Eu acho que quando se fala em saúde mental, a gente não pode brincar, e a gente está percebendo isso. Eu acho que a pandemia, sem querer romantizar, ela trouxe isso muito forte, né? Todo mundo percebeu que a casa está menor, que os filhos precisam de cuidado, de mais cuidados, que precisa de espaço de brincar, que a gente precisa conviver mais com as pessoas. E eu acho que esse núcleo tem esse viés também, né, Mariana? Eu acho que quando aparece a pandemia, você... Agora, aí saiu na hora certa, né? Saiu na hora certa. E isso realmente, mais uma vez, agradecer o diretoria, o presidente Luiz Cláudio, vai estar licenciado, mas quando eu cheguei, falei, a gente viu o resultado da pesquisa, ele falou assim, vamos embora, é agora. Não demora, não. Vai agora, tem que sair para amanhã. Tem essa sensibilidade, eu acho isso interessante, né, ter essa sensibilidade. Realmente a gente começa a vivenciar. E a pandemia trouxe algo... trouxe muitas perdas para a gente de imediato, de forma muito rápida, muito célere. Quando começou a quarentena, aqueles primeiros 15 dias, todo mundo não sabia o que ia acontecer, todo mundo para dentro de casa, mas não pode ficar junto com quem é do grupo de risco. E aí, como que a gente vai fazer? Fecha escritório, fecha isso, fecha tribunal. Foi assim, foi turbulento, porque todo mundo muito novo. Não foram férias. Não foi um recesso prolongado. E as pessoas têm que comer, as pessoas têm que pagar as contas. E advogado, maioria autônoma. Como que você faz com o tribunal fechado? Quantos escritórios? Né? A questão do home office é muito cruel também para a advocacia. Porque você fica home office, mas aí aqueles grandes escritórios, o escritório está com uma estrutura boa, começa a ver que aquele colaborador que estava ali, aquele advogado que ia para lá todos os dias, ficava ali, quando começou a ficar home office, olha, eu não preciso dele aqui. Eu não preciso de que ele também saia da casa dele. Olha, ele está resolvendo tudo ali, ele deixa de ser um pouco importante ali. Quantas demissões em grandes escritórios a gente acompanhou? E isso traz um abalo. Sim. Até para a pessoa que tem que desligar alguém, eu falo que eu sou péssima, eu não sirvo para desligar ninguém de nada. Imagina, você tem que pagar as contas, o seu escritório também perdeu clientes, perdeu um monte de coisa, mas você tem que cortar ali, você chegar e falar para aquela pessoa que tem família, às vezes não pode ter família ela mesma, mas ela tem os gastos dela, ela tem a vida dela, ela tem a dignidade dela. Isso afeta a dignidade. E a pandemia afetou a dignidade da advocacia mineira tremendamente. Isso trouxe esse abalo total psicológico. E ali tivemos que ter, né, nossa diretoria, a pandemia não paramos, continuamos lá, tem serviço social, tem o AB Saúde, tem os meus escritórios, todo mundo home office, o meu escritório, como é que você vai fazer? Vou ter que arranjar uma forma de funcionar, um por vez, vai limpar. Então foi muito desafiador, mas houve uma sensibilidade muito grande de toda essa diretoria, liderada ali pelo Luiz Cláudio, de reconhecer que esse era o momento mesmo que a gente cabia fazer o nosso trabalho e tinha que fazer esse trabalho.
Eu acho que tem um negócio interessante, a gente terminar esse bloco, que é você que veio da área sindical. Aqui em Nova Lima tinha um sindicato, talvez o segundo sindicato mais forte do Brasil era daqui de Nova Lima, que era os sindicatos mineiros, né? E tem um documentário da década de 80 que aparece um senhor que chama José Militão, queria fazer uma homenagem a ele. Ele foi diretor de sindicato há muito tempo. E ia fazer uma homenagem à família dele, ao saudoso Militão. E ele, numa fala dele, perguntou para ele o que é o sindicato. Ele falou assim: o sindicato está para o trabalhador como o pai está para o filho. Se você não tem um pai dentro de casa, naquela época, um outro contexto também social, mas ele quis dizer isso, se você não tem a segurança, né, dentro de casa, de uma proteção, você está completamente desamparado. E isso é para isso que serve o sindicato. E como você veio da área sindical, você entra na Caixa de Assistência Social com essa mesmo olhar, sabe? Entendendo que a Caixa de Assistência é como se fosse um pai para o filho, uma situação de segurança para o advogado. Conseguimos realmente trazer a figura da Caixa como braço social da OAB nessa gestão, que foi muito importante e gratificante também para mim. Estou me sentindo muito realizada, tá? Tô vendo. Mas a gente conseguiu trazer um trabalho conjunto da OAB e da Caixa, como já não se via há muito tempo, e trabalhando conjuntamente a Caixa naquilo ali que cabia a ela, que é esse trabalho humanizado, essa parte mesmo do cuidado da saúde, do bem-estar, da advocacia. Então, realmente, conseguimos fazer toda essa parte assistencial, social, de cuidar da saúde e efetivar esse nosso papel de braço social da OAB. Então, isso para mim é muito gratificante. Eu acho que vem realmente desse meu trabalho voltado ao sindicato, defesa dos direitos sociais, porque as pessoas imaginam que quando você fala que você é um advogado, que a advocacia é uma profissão glamurosa, uma profissão de status, uma profissão de poder. Então, a maioria da sociedade imagina o advogado lá, é aquele cara poderoso, milionário. Só que a realidade da advocacia vem sendo o contrário. E há muitos anos. Então, temos advogados que passam por todos os tipos de dificuldade financeira. São muitos advogados. Quantos advogados, principalmente os advogados mais velhos, em especial de interior, que a gente viu que eram poderosos, tinham bens, esse bem está dilapidado, hoje perdeu. Então, assim, é uma realidade hoje. A advocacia passa por todas as mazelas, todas as dificuldades que qualquer indivíduo de sociedade geral. Então, realmente, a gente tem que ter um espaço que esse advogado que se encontra mais vulnerável, em dificuldade financeira, o advogado com acometimento de doença. A gente sabe que, nossa, quantos advogados... Gente, eu fico até, assim, comovida de falar, assim... fica doente, pode ser o cara mais poderoso que existe. A doença está aí. A questão do Covid mesmo. Quantos advogados perdemos? Eu queria até que homenagear a nossa conselheira Isabel Dourado, né? Assim, homenagear da família dela, Adriana Dourado, uma querida. Isabel Dourado era uma pessoa radiante, não é à toa que o sobrenome é Dourado, sempre com um sorriso estampado, mas infelizmente perdemos em decorrência do Covid. Então, foi uma doença que realmente tirou vidas, deixou sequelas, desesperou famílias. Então, realmente, a Caixa tinha que assumir o seu papel ali, ficar à frente ali e poder cuidar. A gente tem coisas que a gente não pode impedir, né? A gente tentou até a questão da vacinação, a gente conseguiu antecipar a vacinação da gripe, fazer todas essas coisas. Impedir a doença a gente não pode impedir, mas se foi possível de prevenção, de auxílio, de cuidado, de orientação, foi feito para toda a advocacia. Isso é importantíssimo, gente. Bom, gente, deixa eu fazer mais um intervalo, vou fazer o intervalo e volto daqui a pouquinho, daqui um minutinho, com o último bloco do Cultura Geral, falando um pouco desse projeto tão legal, falando também da Caixa de Assistência dos Advogados, que realmente eu passei a admirar, passei a olhar
olhei com outros olhos, porque realmente é um braço social que faz uma diferença danada. E eu também que fiz direito, eu sei que o sofrimento é muito grande, principalmente para quem trabalha no campo do direito, né? O sofrimento psicológico é muito forte. Então, isso é uma conquista, na realidade, de todos os advogados. Um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Não saia daí. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. E hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratada. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Há 71 anos, nós da LBV trazemos a solidariedade do Natal para todos os dias do ano. Graças a Deus, esses alimentos chegaram para mim no momento certo, no instante certo, no dia certo, porque nem dinheiro eu não tenho para comprar nada. Hoje, 41% dos brasileiros não têm alimentos suficientes para colocar na mesa. Juntos, nós podemos mudar isso. Acesse lbv.org. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está nessa parte final, no bloco final aqui do programa. Eu queria começar com a Maíra. Qual o recado que você deixa para os advogados, né? Você como psicóloga da Caixa de Assistência, esse braço social da OAB, que tem feito esse trabalho brilhante, qual o recado que você deixa para os advogados que está nos assistindo agora, que vai nos assistir depois, o que ele deveria fazer, se ele está se sentindo um pouco triste, um pouco desafiado, né, pela sua própria mente, pelo seu próprio corpo, pode procurar o espaço de escuta da Caixa? Com certeza, né? Estamos lá para isso e por isso, né? Então, assim, eu diria que a palavra-chave é dar atenção para si mesmo, né? É olhar para a importância do autocuidado. E a gente está lá com esse propósito também, né? Muitas vezes eu percebo que às vezes as pessoas tendem a fazer uma certa confusão, né, sobre o que é ser. Será que se eu me priorizar, será que se eu olhar para mim eu vou estar sendo egoísta? Né? Tem às vezes um certo pensamento assim que só tende a atrapalhar. Então, assim, não é porque você vai lá, vai buscar uma ajuda para você, né, que você vai estar sendo alienado do seu entorno, muito pelo contrário. Você pode até favorecer, né, uma relação melhor com o outro, cuidando de você primeiro. Né? Então, acho que é isso, eu diria, para a gente poder resgatar um encontro com a gente mesmo, e estamos lá disponíveis, né, para auxiliar aí nessa caminhada. Mariana, que recado que você deixa calmamente? Calmamente. Vou pegar um gancho aqui, o que nossa psicóloga falou. E meu recado é para que todo advogado e advogada prezem pela questão do autocuidado, que criem a cultura do cuidar. Digo isso até por mim, porque eu também sou advogada. Já tem a cultura de cuidar dos outros, Cuido né? dos outros, mas também preciso de cuidado, de me cuidar. E que quando a gente cuida da gente, está bem, a gente vai estar bem para o outro, que seja para os nossos filhos, para os nossos pais, para as pessoas que convivem com a gente. Os clientes. Pois é. A advocacia lida com conflitos, com litígios, com brigas, com transtornos o tempo todo. E não tem como a gente não absorver essa energia. Várias vezes a gente pega esses casos, a gente traz para dentro da nossa casa, para dentro de tudo nosso, e aquilo ali se torna.
E desliguem os celulares aos finais de semana. Tem um momento de lazer, de saúde de vocês, de cuidado. E que o que precisarem, podem procurar a Caixa de Assistência. Procurem o Núcleo Acalma Mente. Utilizem esse espaço, que é da Advocacia Mineira. Vocês não irão se arrepender. Não fiquem presa, defensiva, não preciso. É pelo menos conversar lá. Pelo menos conhecer. Bater um papo, tomar um café, tomar uma água, descansar, que é um espaço de vocês. Mas realmente a mensagem que eu quero reforçar aqui é da importância do autocuidado, em especial para nós advogados, porque o nosso trabalho é pesado. Cuidado com a saúde mental hoje é importante. Eu só queria reforçar, né, que também lembrando que o atendimento é gratuito, né? A gente precisa deixar isso também claro, porque às vezes costumam aparecer essas dúvidas. Ah, mas quanto que é? Né? Quanto que eu tenho que eu posso, não posso? A pessoa sendo advogado, né, tendo ali o seu registro, ela pode entrar em contato com um dos nossos canais de comunicação e para a gente poder fazer a marcação ali da sessão. Maravilha, gente. Se eu soubesse que ia fazer análise, todo mundo ia correndo, ia ter fila lá. Espera de 2 anos lá na Caixa. É um espaço que as pessoas compreendam que é um espaço seu ali, um momento seu, que ninguém está te julgando, ninguém... Aí você pensa, vai ficar alguém parado analisando? Não vai estar analisando, não, vou só escutar. É um espaço de escuta, várias vezes de diálogo, né? Exatamente. Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Não se esqueça da análise, colocar a análise em dia, igual alimentar, viu, gente? Pense nisso. Nós estamos colocando essa pitadinha de sal aí, esse tempero aí para todo mundo, mas eu acho que é fundamental fazer essa reflexão e trazer isso para todos os advogados. Eu conheço muita gente, conheço muitos advogados, inclusive alguns que estão fazendo até psicanálise, estudando psicanálise para entender os casos que pegam. Então, assim, foram buscar ajuda nesse sentido, porque foram estudar também e entenderam que precisavam também. Então, é sempre muito bom. Não precisa estudar não, gente, mas se procurar análise já está de bom tamanho. Chegamos ao final do Cultura Geral. Mariana, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Agradeço a receptividade de sempre, o carinho de sempre, a confiança de sempre. Muito bom estar aqui. Conversa sempre boa, né? Mas muito obrigado pelo carinho também, viu? Obrigada. Foi muito prazeroso conversar com você. Igualmente, feliz de conhecer, né, pessoalmente. Já tinha ouvido falar muito, mas fico muito honrada e te agradeço a oportunidade de estar oferecendo o seu espaço, né? Porque lá a gente oferece o nosso para os advogados e aqui você está oferecendo o seu para a gente. Eu falo que o Cultura Geral também é um espaço de escuta. Né? Exatamente. E hoje você escutou. Eu escutei. Bom, gente, chegamos agora, de verdade, chegamos ao final. Um grande abraço, um beijo no coração de todos e voltamos amanhã com mais um Cultura Geral aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba, com mais uma pauta super especial. Beijo no coração de todos e até amanhã, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio Newton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.